E o Guarani joga na sexta-feira. Nesta próxima sexta-feira, o Marcos Luiz vem com informações do Bugre. Está pintando aqui no telão da Band ao vivo. Diz aí, Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal, Batista. Mais uma vez um abraço, né? Boa tarde para o amigo da tela da Band. Lá vem o Marco, hein, para falar do Guarani. Guarani que está trabalhando nesta semana. Vem de um resultado ruim, né, Batista? Perdeu para a equipe do Vila Nova, uma goleada que ninguém esperava. O gol de honra do Guarani foi marcado pelo Alan Victor, que corre aí por fora para ser titular da equipe do Guarani. Muitos questionamentos em relação ao futebol do Matheus Souza. Ontem até mesmo, né? A gente colocou uma parte da entrevista coletiva do treinador respondendo a questão que envolve o Matheus Souza. Ele até nos disse, olha, eu estou no treinamento, sei qual jogador rende mais, por isso que o Matheus Souza foi confirmado, mas o Alan Victor, como falava, o Eli Carlos está com a senha na mão. Então, de repente, pode ser uma mudança do treinador para a partida desta sexta-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Sem poder contar também, Batista, com o Regis, que acabou recebendo o terceiro cartão, o treinador deverá trazer o Andrigo para o setor desde o início da partida. Então aí, para mim, as únicas mudanças do técnico Daniel Paulista para a partida da próxima sexta-feira. Independente das críticas que o Gabriel Mesquita vem recebendo, principalmente pelos gols sofridos, não acredito na mudança do goleiro do Guarani, que deve permanecer como titular, até porque quem estava com a senha, como a gente diz, era o Lucas França. Mas ele acabou sendo requisitado pela equipe do Cruzeiro e retornou. O Cruzeiro agora do Pô Fechou, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Serão ainda mais 2 treinamentos, né, Batista? O de quarta e o de quinta. Depois do treinamento de quinta, já concentração para a partida de sexta-feira. E hoje, claro, a entrevista com o presidente Ricardo Moisés. Perguntaremos sobre reforços. Sabemos que Júnior Todinho e Maxwell estão em Campinas. E aí perguntaremos o porquê não houve a oficialização destas contratações. Mas as contratações estão praticamente acertadas e como reforços do Guarani para a sequência do Campeonato Brasileiro, Batista. O Guarani tem um procedimento, né? Primeiro faz todos os exames e aí, se forem aprovados, né? Aí assina o contrato. Depois do contrato assinado, aí que o Guarani revela, divulga a contratação do jogador. Não digo que está errado, não, né? Tá certo, pô. Porque pode acontecer alguma coisa, exatamente. Pode não ser aprovado no exame. Pode ter algum detalhe no contrato. No contrato, entendeu? Então, exatamente. O Guarani ele tem esse procedimento, se assegura de tudo que é possível para depois anunciar a contratação do jogador. O problema é que precisava acelerar esse processo, né? Porque o Guarani está precisando de jogadores no setor, né? Dessas 2 peças contratadas. Maxwell e Todinho vão ser jogadores importantíssimos que provavelmente serão titulares da equipe, né, CH? Não sei, não tenho a certeza. Eu acho que jogador acrescenta sempre. O nível dos dois é bom. O Todinho eu tenho muita dúvida sobre ele. Maxwell, teoricamente, acrescenta. Agora, em termos de qualidade, de quantidade, você tem toda a razão, Gleger, né? O elenco precisa ser encorpado no campeonato. Agora, é uma semana, né, Batista, de muita decisão para o treinador. Decisão o que fazer no setor defensivo. Tomou 8 gols, resolveu o problema do meio-campo e conversar com o seu Bruno Silva e com o seu Rodrigo Andrade, saber o que está acontecendo. Vai ter que substituir o Regis, provavelmente o Andrigo. E a grande dúvida que fica, ele vai continuar com o Lucão lá na frente ou vai mudar de novo o esquema? Essa é a pergunta, é o problema que ele tem que resolver. Que maneira o time dele daqui para frente vai jogar? Porque na última partida, o que ele adotou foi um desastre. Então, de repente, ele continua e dá certo na próxima. Isso é um problema do treinador. Eu não faria assim. Eu voltaria com o jeito antigo de jogar. Agora é uma decisão do Daniel, ele é pago para isso. Foi uma decepção que o time apresentou nos últimos 2 jogos. E é bom ele colocar a casa em ordem, porque a obrigação, né, Gleger, de sexta-feira, é o Guarani vencer o jogo. Exatamente, obrigação. E eu voltaria também com o esquema antigo. Aliás, é o jeito de jogar, né? Um pouco mais de leveza. Nada contra o Lucão do Break, muito pelo contrário. É um jogador importante, faz parte do elenco, é uma alternativa de jogo, mas de começo não dá, né? A gente viu o Guarani ficou totalmente estéril no ataque, não conseguia evoluir absolutamente nada.
né? E a hora que entra um jogador que tem um pouco mais de velocidade, que era a característica do time, o Guarani consegue criar algumas oportunidades e inclusive fazer até um gol, que foi o Alan Vitor. Então, eu mudaria também, não voltaria com esse esquema. As coisas não deram certo. O Guarani criava muitas oportunidades de gol, aliás, fazia muito gols jogando daquele jeito. Mudou e foi comprovado que não deu certo. E para você, Júlio Nascimento, a expectativa para este jogo e também o que é que você faria, hein, Júlio? Pois é, Batista, acho que mudará pouco o técnico Daniel Paulista para esse jogo. O Andrigo é uma entrada natural, o Alan Vitor, pensando em meritocracia, ele tem entrado bem nos jogos, tem feito gols, tem ajudado com mais consistência do que o Matheus Souza, né? Que não atravessa um momento técnico bom e emocionalmente a gente percebe um Matheus Souza abalado, inseguro. Acho que é importante até ter a preservação desse jogador. Então, ainda sem o Todinho e sem o Maxwell à disposição, eu entendo que o Alan Vitor e o Andrigo serão as mudanças. E só algo para acrescentar sobre o Gabriel Mesquita, inclusive olhando um pouco das estatísticas, né? A gente tem falado muito sobre a atuação e desempenho abaixo do Gabriel Mesquita. Os números dele, Batista, me assustaram, negativamente falando. O Gabriel Mesquita é o 15º goleiro em defesas gerais e o 18º em defesas difíceis. Tem goleiro reserva que fez mais defesas difíceis do que o Gabriel Mesquita. Em 15 jogos, para o Footstats, ele fez 4 defesas difíceis. O líder dessa estatística é o goleiro Tadeu do Goiás, que tem mais defesas difíceis do que jogos, 16 e 15. Uma média acima de uma defesa difícil por jogo, né? A gente sempre fala que um goleiro de destaque, ele sempre faz uma grande defesa nas partidas. O Tadeu, por exemplo, entrega isso. Então, o momento do Gabriel Mesquita, além da insegurança dos torcedores, nos números, é um momento muito negativo também, Batistão. Bom, Marquinhos, como que está a recuperação do Rafael Martins? Se já está em condições de jogar caso o treinador queira mudar o goleiro? E também sobre a recuperação do Júlio César. Muita gente criticava o Júlio César, mas quando ele saiu do time, o time desceu de bico, hein, o Marquinhos? Batista, a contusão muscular, né, ela é sempre complicada. A recuperação ela demora mais do que, por exemplo, um trauma. Então, o Júlio César continua fazendo o tratamento, não acredito na volta desse jogador. O Tony é um atleta que já iniciou a transição, o mesmo acontecendo com o Ian Carlo e com o Carlão, mas o Júlio César acho que vai demorar mais um pouco ainda. Sobre o Rafael Martins, ele está treinando com aquela proteção, já está à disposição do técnico, se assim entender o Daniel Paulista, mas naquela questão da hierarquia, né, Batista? Tem hoje o Guarani, o Gabriel Mesquita como titular, tem o Lucas Cardoso também, que já entrou, você se lembra naquela fogueira, no jogo onde o Lucas acabou entrando, salvou a equipe do Guarani na última temporada, e aí fica a dúvida do treinador, mas acredito que o Rafael Martins ainda para esse jogo não será relacionado. Está recuperado, mas ainda não vai ser relacionado, Batista. O Lucas Cardoso entrou apenas num jogo, né? Foi apenas uma partida, não foi isso? Aquela partida contra o Cuiabá. Cuiabá lá, que não teve aquele tinha jogador, devido à Covid, contra o Cuiabá lá, onde o Guarani teve sérios problemas de Covid, Batista. Exatamente. E ele é bom? Eu gostei. Eu acho que dá para investir sim. Da base, menino novo, né? Todo mundo conhece. Né? Mas assim, Batista, eu acho que essa questão do Gabriel tá até ficando chato já, né? Toda hora fica falando troca goleiro, troca goleiro, troca goleiro. Então eu já dei a minha opinião. Eu não trocaria. Dos 8 gols, ele falhou em algum? Dos 8 gols? Dos 8 gols, ele falhou num gol, no terceiro gol do Vila Nova. Falha mesmo. Falha de execução. Não foi nem frango. Foi falha de execução. Ele poderia ter segurado, preferiu espalmar e ao invés de espalmar para o lado ou para escanteio, jogou para frente no pé do menino Renan Mota, né? Que acabou fazendo o terceiro gol. Nos outros gols ele não falhou, não. Muda nada, Batista. Não? O que tem no Guarani hoje todos são do mesmo nível. Todos. Então, vai trocar o goleiro, fica motivado um jogo, daqui a pouco vai falhar de novo, porque todos eles, na minha modesta opinião, eu não sou especialista, está aqui o especialista, são todos nota 4. Olha, o Daniel Paulista foi elogiado por mim numa campanha realmente muito boa na escolha das peças. É uma visão que eu tenho, né? Eu considero que o treinador, ele participa mais da escolha das peças. Aí 80%. Futebol, na minha visão, 50% é físico, 25% é técnico, 20% é emocional e só 5% é tática. Só 5% é tática.
Dá uma olhada em todos os jogos aí, todos os times jogam da mesma forma, do mesmo jeito. Não concordo. Ou saída pelas laterais, ou tocando a bola lá atrás, ou lançamento comprido lá do goleiro. Só isso. Não concordo. Não existe tática, não tem tática. Raramente você enxerga um jogo, fala, nossa, esse jogo aqui o técnico realmente usou uma tática. Mas nós falamos jogadas ensaiadas. Ô, Batista, então por que tem o curso da CBF lá, que é uma fortuna, diga-se de passagem? Curso da CBF é teórico, Ué, lá você aprende. É teórico, lá igual você faculdade. aprende. Na faculdade o cara aprende a teoria. Forma, tática, agora a prática é lá, ué. Que curso de CBF, pô. Você pega o curso da CBF. E hoje qualquer treinador hoje no futebol brasileiro não trabalha sem esse curso. Tem dois falando ao mesmo tempo. Técnico da CBF, um dos palestrantes é o Vinícius Eutrópio, viu, Batista? Ô Batista, sem o curso da CBF, nenhum treinador trabalha em nenhum time, nem na base. Para você ser um treinador das categorias de base, de Guarani e Ponte, você precisa do curso da CBF. Aí é outra coisa. O quê? Tá bom, mas não segui. Aí é o seguinte, não, mas lá o que não aprende é que lá? Fazendo o curso o cara vai aprender alguma coisa. Claro, ele precisa do curso porque é a parte burocrática não, mas do negócio. aprende sim, senhor, aprende. Sem o curso ele não trabalha. Você faz a faculdade para quê? Para obter o diploma. Só para obter, você não aprende nada na faculdade? Vai aprender na prática. É na prática que ele vai aprender. Agora, na escolha das peças, o treinador ele tem 80% de participação. Na vitória ou na derrota. Quanta barbaridade. E por isso que eu disse aqui, né? Elogiei o Daniel Paulista, que deu uma destrambelhada aí nos últimos jogos. Não escolhendo corretamente as peças e não dando a devida importância à meritocracia. Pois não, Júlio, você tá rindo aí, o que houve? O CH é muito boa, cara. Mas, ó, quero dizer que, incrivelmente, eu tô 101% de acordo com o Glegas Orzin nessa sobre essa distribuição matemática aí que você fez, viu, Batista? Se 25% for técnica só, aí não dá, não. É mesmo? O Messi vai pensar na carreira dele, né? No futebol atual, é correria, só correria. Não, parece, não concordo. Né? Parece que pegou um monte de fundista lá. Raramente você pega um jogador técnico, habilidoso. Ô, Batista, em cima disso que você falou, teve um corredor que foi o maior corredor da história, que é o Usain Bolt, que tentou ser jogador de futebol e não virou absolutamente nada. Então, se fosse o que você está falando, seria o craque, mais craque que Cristiano Ronaldo. Você foi bem de novo, hein, Gleger? Obrigado, o Gleger vive grande fase. Você foi bem de novo, cara. Parabéns. Mas acontece que tirando não é o Gabriel assim Mesquita, vive grande fase. Não é assim que funciona. Você acabou de falar, ué. Eu estou dizendo que o futebol é correria. É muita intensidade. E se o jogador não fizer isso, o treinador tira ele do time. Você acabou de ser responsável por um acidente dentro da casa do Zé Luiz, do supermercado Taquaral. Ele falou que caiu no chão depois dessa teoria sua. Ele se acidentou. Então começa a prestar atenção, ô Zé Luiz, começa a prestar atenção nos jogos. Vê se existe alguma tática. Não tem tática nenhuma. O futebol é exatamente do mesmo jeito. Todos os times têm a mesma maneira de jogar. E, inclusive, quando tentam fazer alguma coisa, dá tudo errado. Por exemplo, cobrança de escanteio, colocar 2 lá para cobrar escanteio. Isso é diferente. Ô, Batistão, isso é tática. Você assistiu a Eurocopa? Tática horrorosa. Isso é diferente. Você assistiu a Eurocopa, Batistão, ou não? Isso, é. Foi a Eurocopa das variações táticas, só se falou nisso. Eu estou falando do futebol brasileiro, não estou falando do futebol internacional, não estou falando da Eurocopa, não estou falando do campeonato espanhol, italiano, não estou falando do campeonato inglês, estou falando do Brasil. Tudo bem. Estou falando aqui do Brasil. Ah, tá. Beleza. Então estou falando do Brasil. Aí você vem com Guardiola. Então quer dizer que o Renato Gaúcho não deu um jeito tático no Flamengo, não, né? Não deu jeito tático no Flamengo. Ah, tá. Não deu jeito tático. Beleza. O Flamengo está jogando exatamente do jeito que jogava com o Rogério Ceni. Ele mudou lá algumas peças e aí é que eu estou dizendo que 80% o técnico tem participação na vitória ou na derrota na escolha das peças. Então você veja que às vezes muda de treinador, ele vem e muda 2 peças. Aquelas 2 peças são responsáveis para fazer uma alteração bastante significativa. Então, escolha de peças e não tática. Bom, Marquinhos, eu tenho que te liberar agora, meu filho, porque você tem que alimentar a sucuri, não é isso? O cardápio.
Ah, verdade, Batista. A sucuri ela já está ali lá nos calabouços, como você diz, né? Ela está assim, se movimentando e tal. Então, para matar a fome, hoje ainda é terça-feira, uma carne de onça para você, Batista. Que isso? Carne Bom, mas não pode matar onça, ô Marquinhos. Isso aí, ecologicamente, não é Chamar o Ibama, vou Batista. chamar o Ibama. Carne de onça, Batista, é a culinária paranaense. O que é a carne de onça? É a carne bovina, só que ela é cheia de tempero, tem muita cebola, muito alho, vários temperos, então quem come fica com bafo de onça. É por isso que é chamada de carne de onça, Batista. Isso é pato, Foguinho, pelo amor de Deus, pô. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Informações do Guarani aqui na tela da Band.